na parábola da figueira, que simbologia tem esse significado, figueira? Essa é uma passagem bem interessante, porque ela está presente no sermão profético de Jesus, narrado no Evangelho de Mateus, de maneira bastante detalhada, aparece também no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas. Só que tem uma diferença na forma como elas são apresentadas. No Evangelho de Mateus, ela está no sermão profético na forma de uma parábola. O homem que não produz é semelhante a uma figueira estéril que, quando não deu frutos, foi cortada e lançada no fogo. Quando você vai para o Evangelho de Lucas, não é mais uma parábola. No Evangelho de Lucas é uma situação real. E naquele dia, saindo Jesus, procurou numa figueira e não era tempo de figos. Procure e não acha figos. Ora, não era nem tempo de figos. Procure e não acha figos. Então ele amaldiçoa a figueira. E quando é à tarde, quando eles passam no mesmo lugar, a figueira está seca. E aí os discípulos dizem: Senhor, olha, morreu a figueira que tu amaldiçoaste. E ele disse: assim também será com todo aquele que não der frutos. Então, no Evangelho de Mateus, é uma parábola. No Evangelho de Lucas, é uma cena real, vivida com Jesus. Então, você observa que as duas narrativas elas estão com características distintas e fica um pouco difícil nós imaginarmos Jesus procurando figos fora de época numa figueira, amaldiçoando uma figueira porque não deu figos na época correta e depois a figueira ainda seca. Enquanto que em Mateus é apenas uma parábola, uma imagem que Jesus traz para tentar representar esse sentimento. Então, a figueira representa ali uma questão muito importante dentro desse cenário, porque é uma característica da figueira. Ela perde todas as folhas no inverno. E quando o inverno passa, ela se recobre de folhas, indicando que ela está em tempo de dar figos. Então, na hora que ela se enche de folhas, é o período no qual se pode esperar que ela esteja dando figos. Então, Jesus passa e encontra a figueira, pela parábola de Lucas, né, o cara encontraria, que na parábola de Mateus, em Mateus é uma parábola, encontra a figueira com folhas, mas ainda sem frutos. Procura por entre as folhas e não acha e amaldiçoa. Então, a figueira aí representa aquilo que se prepara para o que vai acontecer. Diferente de outras árvores que a gente tem, que não perdem todas as folhas para se renovar, a figueira tem essa característica. Ela se despe de tudo a cada ciclo para se preparar para a frutificação. A mangueira não faz isso. O cajueiro também não. Simplesmente está na hora de dar a flor, dá a flor e produz o fruto. A figueira fica despida no frio e volta a ter vida novamente quando a primavera aparece. Portanto, aí, na figura da figueira, está esse processo de renovação da criatura que experimenta o inverno, o frio, os embates, esse processo doloroso que o inverno representa, a rigidez do inverno gelado, que parece que nos destruiu. Você olha a árvore, você vê a figueira, se ela morreu, mas está só os galhos. E quando acontece o final do inverno, lá vem os brotos surgindo, lá vem a reconstrução da vida nesse mesmo indivíduo. É essa que é a imagem que a figueira quer passar para nós. Aquele que aparentemente destruído pela dureza do inverno se reapresenta pronto para produzir. Mas, se nós, depois dos rigores do inverno, não produzimos, não somos úteis para o processo de expectativa de uma construção espiritual. Os homens são espíritos que precisam produzir frutos para garantirem a sua permanência na terra. Quando os espíritos não produzem frutos, não realizam, depois dos rigores do inverno,
nenhum fruto positivo das suas experiências, então eles não podem permanecer na circunstância espiritual que nós estamos. Então eles são retirados e levados para um outro lugar de sofrimento, ou seja, a migração planetária. A retirada da figueira, que é queimada, é sempre importante lembrar. O próprio Cristo assevera isso no Mateus capítulo 13. Fogo, calor, sol, queimadura significa sofrimento, experiências dolorosas. Então, quando corta a figueira e a joga no fogo, significa é necessário experiências de dor, porque o rigor do inverno não deu, quem sabe os rigores do fogo possam sensibilizar a árvore para que ela se transforme. E então, essa é a imagem que nós podemos colher da chamada parábola da figueira que secou.